Olá, meu querido, minha querida irmã, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Você que me assiste e não me conhece, meu nome é João, não sou pastor, mas eu sou um servo do Senhor e Deus tem colocado mensagens no meu coração para fortalecer e edificar a sua vida. Peço só mais uma coisa a você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acione o sininho aí, coloque seus comentários, dê o seu like, para que quando eu colocar novas mensagens, o YouTube te sinalizar, tá bem? Eu estou com um texto aqui em Lucas, no capítulo 19, eu vou ler o versículo 1 e o verso 2, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Deus colocou um tema no meu coração para compartilhar com você, mudando para melhor. E o personagem central, você já deu para perceber que era Zaqueu, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar em Zaqueu. Tem até uma música de Zaqueu, que diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Eu cantei muito essa música, eu tenho certeza também que você já cantou, né? Mas é importante que você possa saber alguns detalhes sobre Zaqueu. Olha, Zaqueu morava na cidade de Jericó, como o texto aqui falou. Você vai encontrar também, se você ler esse texto em casa, que Zaqueu ele era de pequena estatura. E o texto que eu acabei de ler diz que Zaqueu era chefe dos publicanos e que Zaqueu era rico. E quem eram os publicanos? Os publicanos eles eram cobradores de impostos, eles eram funcionários do governo romano. Era um cargo relevante, mas eles eram vistos como pessoas desonestas, porque eles extorquiam as pessoas cobrando impostos além do que deveria ser cobrado. E Zaqueu, o texto diz que era chefe dos publicanos, era considerado o pior deles. E tinha mais uma coisa que deixava as pessoas indignadas, era porque o nome Zaqueu significava pureza, honestidade. Mas aqui, Zaqueu estava impuro, estava corrompido, porque o desejo e a cobiça pelo dinheiro e pela riqueza passaram a falar mais alto no coração dele e contaminou toda a sua vida. E você sabe, né, que tudo que a gente faz, tanto de bom e de ruim, aqui nessa terra, a gente tem o quê? Uma colheita, tem consequências. Lá em Gálatas diz assim, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E Zaqueu teve uma consequência. Mas antes de eu entrar na consequência de Zaqueu, eu quero te perguntar uma coisa. No seu dia a dia, você comete algumas coisas que você percebe que você se torna impuro? Vou te dar um exemplo. Você gosta de mentir? Ou você gosta de usar material assim, pornográfico? Ou coisa desse tipo que você faz, que você percebe que fica impuro diante dos homens e diante de Deus? Veja só, eu estou te perguntando isso pelo seguinte, porque quando a gente lê o texto aqui, o texto de Zaqueu, a nossa tendência é querer julgar Zaqueu, é querer condenar Zaqueu. Mas a gente se esquece que nós somos imperfeitos, que nós somos pecadores, que nós cometemos também coisas erradas, certo? Nós esquecemos. E é mais fácil a gente enxergar e a gente apontar os erros dos outros do que a gente enxergar e a gente admitir nossos próprios erros. E eu vou lhe provar isso. A Bíblia diz que lá em João, no capítulo 8, que uma certa vez pegaram uma mulher e levaram para o Senhor Jesus Cristo para ele julgar essa mulher. Chegou lá e disseram o seguinte: Senhor, essa mulher aqui foi pega adulterando. E na lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Mas eles estavam fazendo essa pergunta porque eles queriam pegar uma falha de Jesus Cristo para julgar Jesus Cristo como errado e condenar Jesus Cristo. Mas como Jesus Cristo era sábio, era o Filho de Deus, ele respondeu dessa maneira. Você pode ler lá em João, no capítulo 8, no versículo 7, que ele respondeu dessa forma: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Versículo 9. Quando ouviram isto, redarguido da consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos. Então você percebe que todos nós temos tendência para pecar e todos nós erramos? Pois é. Mas tem uma notícia boa. Você sabia que também todos podem mudar e mudar para melhor? Pois é, todos podem mudar e mudar para melhor. E a prova sou eu. Antes de eu estar aqui pregando essa mensagem para você, eu já fiz coisas absurdas. Eu já pequei muito, já fiz coisas erradas, que me tornavam impuro diante dos homens e diante de Deus. Mas um dia, na minha caminhada, no mundo,
eu ouvi a palavra de Deus. Eu fui convidado a ir para uma igreja evangélica. E lá eu fui. E lá eu ouvi a palavra de Deus. E quando eu estava ouvindo a palavra de Deus na igreja, lá, junto com as pessoas, o Espírito Santo tocou no meu coração e me mostrou que aquela palavra que estava vindo era para mim. E estava dizendo que eu era uma pessoa pervertida, que eu era uma pessoa imunda, que eu precisava mudar minha vida, que eu precisava ser transformado, que eu precisava me converter. E foi aí onde eu reconheci que eu precisava de Deus, de Jesus Cristo. E eu aceitei Ele daquele dia como meu Senhor e Salvador. E de lá para cá, a minha vida começou a mudar. Na verdade, não sou ainda o que eu quero ser, mas também não sou mais quem eu era. Minha vida foi transformada, foi mudada. E assim como Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar também a sua, e mudar para melhor. Então, como eu disse, que Zaqueu também sofreu algumas consequências, e as consequências que ele sofreu pelo estilo de vida que ele levava, ele passou a ser rejeitado pelas pessoas, ele passou a sentir tristeza no coração, e ele passou a se sentir um homem infeliz. Sabe o que é uma pessoa infeliz? É uma pessoa fracassada. É uma pessoa que tudo que faz não prospera, não tem sucesso, tá certo? E ele queria mudar, mas ele não sabia como. Mas aconteceu uma mudança na vida dele, e uma mudança para melhor. Eu vou lhe contar mais ou menos como foi. Naquela mesma cidade, morava um cego chamado Bartimeu. E esse cego teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo restaurou a vida do cego. E Zaqueu ficou sabendo que Bartimeu agora estava pulando, estava alegre, estava caminhando, estava vendo tudo. Zaqueu ficou sabendo que o cego estava agora experimentando a real felicidade. Ele disse, poxa, eu gostaria que minha vida também fosse mudada. Porque Zaqueu tinha percebido que a riqueza dele era ilícita. Ele se tornou homem rico, mas foi de uma maneira errada, de uma maneira imperfeita, de uma maneira impura, que não era, entendeu, assim, de uma forma certa. E ele queria mudar. Só que você percebe que no versículo que eu li ali, o versículo 1, primeiro, diz assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E foi aí que Zaqueu soube que Jesus Cristo estava passando lá em Jericó. E aí Zaqueu disse, hoje, é a minha oportunidade de mudar minha vida para melhor. E sabe o que foi que ele fez? Ele fez 4 atitudes, ele tomou 4 atitudes. E essas 4 atitudes você tem que tomar se você quiser que sua vida mude para melhor. A primeira atitude que ele tomou é que ele procurou ver quem é Jesus. O versículo 3 diz assim, e procurava ver quem é Jesus, certo? E procurava ver quem é Jesus. Você sabe por que foi que Zaqueu procurou ver quem é Jesus? Primeiro, porque ele não conhecia Jesus Cristo. Segundo, porque Jesus passou a ser o tesouro da sua vida. Não era mais a riqueza, não era mais a cobiça pelo dinheiro, mas era Jesus Cristo. Ele queria mudança, ele queria ser mudado para melhor. E ele percebeu que só Jesus Cristo era poder fazer isso. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então Zaqueu queria ver Jesus Cristo, porque Zaqueu queria mudança. Essa é a primeira atitude que você tem que fazer. Você tem que procurar ver quem é Jesus Cristo. Como é que você pode fazer isso? Procure meditar nas Escrituras. Comece a ler a palavra de Deus. Procure uma igreja evangélica que se pregue Jesus Cristo, que você vai começar a ver quem é Jesus Cristo. Mas Zaqueu foi mais além. Teve essa primeira atitude que ele fez. Mas ele agora partiu para a segunda atitude. Ele venceu os obstáculos. Ele queria ver Jesus Cristo, mas tinha obstáculos ali. Veja o verso 3 que diz. E procurava ver quem é Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Zaqueu era de pequena estatura. E quando Jesus Cristo estava pregando, uma multidão rodeava Jesus Cristo. Como é que Zaqueu ia chegar até Jesus Cristo se ele era pequeno? Mas no versículo 4, ele fez uma coisa. Ele subiu em uma figueira. Certo? Então, para vencer os obstáculos e conquistar uma nova mudança e uma mudança para melhor, nós temos que ter estratégias. E Zaqueu teve essa estratégia de subir uma figueira. E quando ele subiu na figueira, ele ficou em uma posição privilegiada. Ele começou a ver Jesus Cristo melhor do que todo mundo. Eu sei que em sua vida, possa ser que os vícios, as más companhias, os falsos parentes, sejam um obstáculo. Porque às vezes, quando nós tomamos uma decisão de querer meditar nas coisas de Deus, ler a Bíblia, ir para uma igreja evangélica, às vezes os amigos, os parentes, entre aspas, que parecem ser amigos da gente e gostar da gente, começam a condenar a gente. Ah, você agora, depois que você pecou tanto, depois que você errou tanto, fez tantas coisas aí, se tornou impuro, agora você é santo, agora você quer ser pastor, agora você, entendeu, não peca mais. Não é verdade? E isso se torna um obstáculo. Então, Zaqueu subiu em uma figueira. E como é que você tem que fazer para você vencer esses obstáculos? Se afaste desses amigos que parecem ser seus amigos, mas que não são. Deixe os vícios, se distancie dele. Só assim você vai começar a vencer os obstáculos e você vai ver quem é Jesus Cristo. E Zaqueu foi mais além. Zaqueu agora vai para a terceira
a atitude que ele fez. Ele não ignorou ao chamado do Senhor Jesus Cristo. Versículo 5 e verso 6 diz assim, ó. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Você percebe que Jesus se autoconvidou para poder ir para a casa daquele homem chamado Zaqueu? E aqui nós temos uma lição. Olha, Jesus Cristo está muito mais interessado em mudar a sua vida para melhor do que você mesmo. Quando eu fui mudado, eu não tinha interesse, eu não pensei que aquele dia na igreja evangélica eu ia ser mudado. Mas Jesus Cristo já tinha preparado tudo para mudar, entendeu? A minha vida. E Zaqueu, ele não ignorou o chamado do Senhor Jesus Cristo. O versículo 6 diz assim, ó, e apressando-se desceu e recebeu alegremente. Zaqueu não abriu de mão da oportunidade que ele tinha do chamado de Jesus Cristo. Olha, em Hebreus 3, no versículo 15, diz assim, ó, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Talvez Deus já te chamou várias vezes e você nunca deu ouvido, mas hoje, através dessa mensagem, Deus está te chamando mais uma vez. Não abra mão dessa oportunidade, porque foi a terceira atitude que Zaqueu fez para mudar para melhor. E essa é a terceira atitude que você tem que fazer para a sua vida mudar para melhor. A quarta e última atitude, Zaqueu se arrependeu. Versículo 8 diz assim, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o resto tu quadruplicado. Uma das coisas que caracteriza a verdadeira mudança é o arrependimento. Quando a gente deixa de fazer as coisas erradas, os vícios, as más companhias, as mentiras, as práticas pornográficas e tantas outras coisas. Em Atos 3,19 diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Sem arrependimento, a gente não pode ver o Senhor Jesus Cristo, a gente não pode caminhar com Ele, a gente não pode andar com Ele, a gente não pode ter Ele no nosso coração. É preciso que você se arrependa, porque Deus quer dar uma mudança, quer fazer uma mudança na sua vida e uma mudança para melhor. E veja o que foi que Jesus Cristo disse depois das 4 atitudes que Zaqueu fez. Ele disse aqui uma coisa interessante, versículo 9 e versículo 10, ele disse assim, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha, muitas pessoas olhavam para mim e diziam, isso aí não tem jeito, isso aí vai ser um delinquente, vai ser um marginal, mas hoje estou pregando o evangelho para você, porque não tem ninguém que seja perdido para Deus, porque Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez a sua vida, muitas pessoas digam que não tem solução, mas não ouça isso é voz de Satanás, porque Deus pode mudar a sua vida, Ele pode transformar, basta você querer. E você tem que fazer essas 4 atitudes, procurar ver quem é Jesus Cristo, tá certo? Vencer os obstáculos, não ignorar o chamado dele e se arrepender. Olha, se Deus tocou no teu coração, compartilha essa mensagem, para que outras pessoas sejam edificadas, tá? Fica na paz do Senhor, meu querido, minha querida, e um forte abraço.